Dudu, muito obrigada pela tua presença Imagina, no programa. obrigado a Que você. prazer ter você aqui. Que isso, prazer é meu. Bom, a sua vida, Dudu, desde sempre é marcada por desafios. Acho que desde bebê, né? E eu queria saber qual foi o impacto da deficiência visual na tua história, na tua vida. Olha, Adri, assim, na verdade, que assim, eu nasci com glaucoma congênito, né? Meu pai e minha mãe, já é falecida, né? Poxa vida, correram um mundo atrás, né? Para que eu viesse a enxergar. Vocês foram para Amsterdã fazer um tratamento, Fomos. né? A gente foi para Holanda fazer um tratamento, eu com 15 dias de idade, era uma cirurgia ainda experimental. Eu fiz 7 cirurgias, mas eu enxerguei normalmente, né? O glaucoma é uma doença super perigosa, né? É perigosa até hoje, você imagina há mais de 40 anos É atrás. perigosa, porém ela é comum, né? É. Muita gente tem glaucoma, né? Eu fiz uma campanha uma vez, inclusive, alertando, né, dos problemas do glaucoma, porque ela é como você falou, uma doença silenciosa e a partir dos 40 anos era muito perigosa. O meu era congênito, né? Eu fiz essas cirurgias, graças a Deus enxerguei normalmente, eu enxergava com uma certa miopia, eu usava um óculos, mas vida absolutamente normal. Até os 22 ou 23? Até os 23 anos. Até os 22, 23 anos. 23 anos, melhor dizendo. Pô, fui surfista, né? Fui surfista, dirigia. Então, assim, a vida absolutamente normal. Me formei, né? Estudei. Aí eu tive um descolamento de retina aos 23 anos. Foi o glaucoma que ocasionou Pode o ter sido. descolamento ou não? Pode ter sido. Porque o glaucoma, ele é pressão sobre o globo ocular. Então, para te dar uma ideia mais ou menos como é que funciona, é como se esse nosso estúdio aqui fosse o nosso globo ocular e esse piso aqui fosse a retina, né? O estúdio cresce, mas o piso não. Aí ele rasga, né? Então, pode ter sido por causa do glaucoma. Muito provavelmente, né? Inclusive, deve ter sido por causa do glaucoma. Aí foram mais 7 cirurgias e tal. Então, mas quando você foi perdendo a visão ou gradativamente ou de repente você perdeu a visão? Olha, eu digo que eu tive sorte quando eu perdi a visão. Engraçado, né? Só você pode falar isso, mas você vai me contar. É porque assim, eu perdi a visão num prazo de 2 anos e meio. Isso me deu um tempo de adaptação, que foi importante. Comecei a trabalhar muito cedo. Você faz de tudo, né? Pô, de você tudo. Eu fui vendedor de automóveis. Quando eu perdi a visão, eu era vendedor de automóveis com meu pai, que teve concessionária e tal. Muito legal. Então, assim, esses 2 anos e meio que eu tive de tratamento e correria, que eu fui até Houston, no Texas, ser operado, inclusive, é engraçado, né? Porque eu fui para fora para ser operado por um médico brasileiro. Que foi o mesmo, que não sei se você sabe, que operou o Tostão na Copa de 70, que é o Dr. Roberto Abidal. O médico Dr. Roberto Abidal Moura, craquíssimo, super craque. E aí, assim, fui operado também umas 7 vezes, idas e vindas, vai e volta de Houston, até que eu percebi que realmente não tinha mais jeito, né? Chega uma hora que você tem que parar de tentar. Eu, graças a Deus, nasci com meu pai tendo condição. Meu pai tem uma origem humilde, de Cachoeiro de Itapemirim, mas assim, eu já nasci com meu pai podendo correr atrás de tudo. Isso foi importante para mim, viu, Adri? Porque te proporcionar esses tratamentos, inclusive a informação inteira, porque eu acho que é importante o seu depoimento, porque eu imagino que muita gente passando por um problema entra num desespero, perde a mão, não consegue administrar, e acho que você é um exemplo, é uma verdade importante para as pessoas. A gente não é fácil para ninguém, claro, perder a visão. Se tornar deficiente não é uma questão assim, me tornei deficiente, que maravilha, né? Não, claro que não. Mas assim, existem algumas coisas que ajudam. O fato de eu ter corrido atrás de tudo me colocou um ponto final nessa história. Tem muitos deficientes que eu conheço que sempre continuam na esperança de um dia poderem fazer um tratamento e voltarem a enxergar. Eu sei que quando encerrou, para mim, acabou. Tipo, olha, sou literalmente, preto no branco, sou cego. Né? Então, agora eu tenho que aprender a conviver assim. Isso foi muito importante para mim, né? Ô, Dudu, e no seu dia a dia, quais são as dificuldades que você sente? Eu não sei lá, acho que a gente se acostuma, eu não sinto. Você é um cara que tem tanto humor e você fala do seu problema com muita tranquilidade. Por isso que eu me sinto muita vontade também de perguntar. Não, pode perguntar o que você quiser. Eu tenho dúvidas, assim, porque você, como nasceu enxergando, enxergou boa parte da sua vida e, de repente, você não enxerga mais, eu imagino que num primeiro momento deve ter te dado não só a tristeza, mas tirando a tristeza, mas no dia a dia, coisas normais do dia a dia, um balanço, tipo o tropeço daqui, a tontura de lá, a batida de pé na quina da cama. A minha canela parece canela de jogador de futebol, porque
é só porrada. É normal o deficiente se bater, né? Bater nas coisas. Isso faz parte da gente. A gente precisa do toque para saber onde está, né? Então, assim, uma das piores coisas que tem, que é uma coisa simples do dia a dia, para mim é simplesmente quando eu deixo cair alguma coisa no chão. Que eu tenho que varrer com a mão para achar aquilo. De repente, sei lá, estou no banheiro, deixo cair a escova de dente. Eu não sei exatamente onde está, né? São coisas corriqueiras. E você não usa nem o cão, nem a bengala? Não, eu uso a bengala. A bengala você branca. Usa a bengala? Eu tenho meu guia, o Kiko, que trabalha comigo, que é meu segurança há anos, o Kikão, parceirão. Ele tá por aí. Tá. E assim, eu uso a bengala branca, né? Eu já tentei ter um cão guia. Não se adaptou? Na verdade, ele não tinha o perfil psicológico para ser cão guia. Ele era um labrador super agitado. E eu costumo dizer que ele ia me largar no meio da 23 de maio sozinho, entendeu? Porque não dava, ele não tinha esse perfil. Né? Eu quis saber desse seu dia a dia, porque eu queria saber se a deficiência visual limitou a sua vida em alguma coisa. Sua vida profissional. Limita, né? Limita. A gente se adapta. Mas limita. Eu não saberia te dizer exatamente o quê, porque... Porque eu te vejo fazendo tudo. Eu... Eu realmente não consigo imaginar onde é que te limitou. Eu gostaria que você me contasse. Assim, claro que quando eu cheguei dos Estados Unidos, que eu fiquei esses 2 anos e meio em tratamento, houve um período de adaptação, assim, até eu precisava me aceitar também. Entendi. Né? Então, eu tinha um pouquinho mais de percepção de luz, que eu tenho até hoje um pouquinho de percepção de luz. Então, às vezes, eu queria dar uma enganada nos outros, sabe assim? Se enganar, né? Se enganar. Né? Porque você fala, poxa vida, eu consigo me virar muito bem onde eu conheço, né? Então você passa assim, sabe, por situações curiosas. Aí você vai vendo que, não tem jeito mesmo, né? Vamos embora, e as coisas têm que ser assim, tem que ser sem enxergar mesmo, de olho fechado. A gente vai descobrindo as coisas. Você passou a ouvir melhor? Percepção, né? Na verdade, como a gente recebe 80% da informação que a gente recebe vem através dos olhos, eu comecei a ter esse 80% de percepção através dos ouvidos. Né? E assim, não é que a gente ouve mais, mas a nossa percepção aumenta justamente por a gente prestar mais atenção na audição. Nos do movimentos, que a gente, nos barulhos. Nos barulhos, nos movimentos, tal, não sei o que lá, com certeza. Você sabe que tem 2 assuntos que eu acho que todo mundo fala quando vai te entrevistar. Apesar de você era mais arredio. Eu te conheço há muitos anos, mas eu acho que você perdeu a timidez e já entendeu que todo mundo vai falar sobre esse assunto com você. Não adianta. Claro. Ser filho do rei, filho de Roberto Carlos. Esse estigma ajuda ou atrapalha? Mas você vai me responder depois dos comerciais. Tá bom. Dudu, deixei uma pergunta pendurada. Claro que a gente quer saber como é que é ser filho do rei, do Roberto Carlos. Mas esse estigma te incomoda? Dri, na adolescência incomodava. Né? Quando... Não é que incomodava. É que na adolescência tudo incomoda também. Não, e também, que ninguém tenha dúvida. O meu maior orgulho é ser filho do meu pai. Pô, como é que eu não poderia ter orgulho de ter um pai como eu tenho? Pô, é uma coisa maravilhosa. Meu pai é um cara super carinhoso. Mas como eu falei pra você, eu era surfista. Eu fui surfista durante 10 anos, corri o mundo todo atrás das ondas. Era uma coisa que eu achava que podia ser surfista profissional, né? Triste ilusão, né? Eu não podia enxergar mesmo, né? Não tem jeito. Até que eu me virava bem. Mas assim, era aquela história que eu sempre digo, né? Surfista não ouve Roberto Carlos. Você não vai para a Pipeline surfar no Hawaii ouvindo detalhes, entendeu? Por que não? Não vai. Bota um outro ritmo ali. Tem uns amigos meus que são surfistas, que continuaram surfando, que hoje eu sei que eles ouvem Roberto Carlos. Claro. Né? Mas assim, e você está em busca da sua própria identidade. Né? O meu nome é Roberto Carlos Braga II, né? O meu apelido é Dudu Braga, né? Mas não tem nada a ver com o Eduardo, mas assim... E as pessoas me conheciam muito por Segundinho, né? Eu costumo, poxa, Segundinho? Caramba, que sacanagem. Né? Pô, imagina, eu chego em casa e minha mulher me chama de Segundinho. Pô, cadê o primeiro, né? Então, assim, eu nunca tive vergonha disso. Isso, pelo amor de Deus, nunca tive vergonha. Mas na busca da própria identidade, na adolescência até que incomodava um pouco. Mas você vai se tornando, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais maduro, você vai aprendendo como a vida funciona, como as coisas são, né? E o papel do teu pai também é importante nesse momento, né? Como é que ele Exatamente. lidava com essa sua... Não com a sua rejeição, mas com esse momento meio rebelde da adolescência? Não, nunca tive, assim. Era uma coisa mais interna. De maneira nenhuma. Porque... Você nunca falou sobre isso? Não era uma coisa que você falava? Não era uma coisa, por exemplo... Não era uma rejeição. Eu estava procurando a minha identidade, não tentando largar
a referência que eu tinha dele. Entendi. Tanto que assim, poxa vida, durante toda a década de 80, que eu estou te falando mais ou menos, pô, eu viajei para o meu pai várias vezes, vendo quando ele ia gravar em Los Angeles. Pô, sempre tive com ele nas composições, assim. Ele é um cara que, quando ele está compondo, ele chama. Né? Quem está em casa, assim, ele chama. Ele não fica aquele cara que se tranca. É mesmo, a gente não tem essa ideia. A gente acha que ele faz tudo escondido, sozinho. Nada, imagina. Eu participei de uma... Eu tinha o quê? 12 anos de idade, eu participei de uma composição dele. A Cama e Mesa, todo homem que... eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom. Qual foi a sua participação, Dudu? Eu, aos 12 anos de idade, eu escrevi a frase: todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. Com toda a minha experiência que eu tinha com 12 anos. Não acredito, Dudu, que máximo! Só que tem uma coisa, né? Eu acho que, de verdade, assim, eu acho que ele me induziu. Porque a gente ficou até às 5 horas da manhã, ele estava compondo essa música lá na Urca, no apartamento dele. Que ainda é lá, né? Ainda é lá. E, poxa, a gente ficou lá e ele... Acho que ele estava querendo que eu fizesse alguma coisinha. Naquele mês eu ganhei uma mesada reforçada. Fiquei muito feliz, mas de verdade, eu acho que ele me induziu. Aos 12 anos eu não poderia ter escrito uma coisa, né? Como ele é gênio, a gente sabe que é, ele deve ter feito você falar isso, mas você falou. Eu não tenho dúvida que você falou, saiu de você. Ele fez isso sair de você. Mas você sabe uma coisa que me ajudou muito? Assim, eu comecei, depois do meu problema de visão, tive várias atividades comerciais, mas eu montei uma gravadora. E por causa da gravadora que eu montei, eu acabei fazendo um programa de rádio, que está até hoje no ar. E o rádio me ajudou muito. Né? Não a aceitar meu pai, mas para eu ficar mais desinibido, mais solto em relação às coisas. Comecei a fazer um programa com as músicas dele, né? E tem uma coisa que é super engraçada que eu conto nas palestras que eu faço, que uma fã do meu pai chegou, ela me chamou tanto de filho do Roberto Carlos, mas tanto, filho do Roberto Carlos, isso, filho do Roberto Carlos, filho do Roberto Carlos, tudo que ela falou comigo, ela me chamou de filho do Roberto Carlos. Falei, bom, meu nome é filho do Roberto Carlos. Mas o legal que ela fez por mim foi que ela fez eu entender que ser filho do Roberto Carlos faz parte da minha identidade, Adri, mas não porque eu sou filho do Roberto Carlos cantor, mas porque os nossos pais fazem parte da nossa identidade. Claro, eu sou filha da Dona Ema e do seu Alberto. É que o seu Alberto não está mais aqui, mas da Dona Ema eu tenho o maior orgulho quando me falam da minha mãe. E hoje sou mãe do Vitório, assim como você hoje não é mais nem o Dudu, nem filho do Roberto Carlos. A partir de agora a tua vida vai mudar completamente, já mudou vai fazer um ano que ela está diferente. Você hoje é o pai da Laura. Exatamente. Né? Aliás, esse momento da tua vida... A gente estava falando fora do ar aqui, né? A delícia que é, e é incrível como na hora que nasce o nosso filho, imediatamente os nossos valores, eles se invertem e a nossa vida muda naquela hora. Muda, as pessoas têm medo quando a gente fala isso, muda, parece que muda para pior. Não, muda para melhor, para muito melhor. Me fala da Laura. Eu digo assim, que eu aprendi com a Laura o seguinte, que ser pai é dormir menos e sorrir mais. É só isso, acho que... resume tudo, mas você sabe uma coisa, assim, eu tô com 47, eu fui pai com 46. A paternidade tardia, ela é uma coisa bacana porque o tempo endurece um pouco a gente, né, Adri? É normal, é natural, a gente vai amadurecendo e tal. Já ficando chato, cheio de mania. Pô, e criança traz aquela inocência de volta pra gente, né, de uma forma tão bacana, de uma forma tão bonita. Faz a gente rir do nada. Faz a gente rir do nada, faz a gente, puxa... fazer cavalinho, brincar disso, brincar daquilo. A gente briga pelo sorriso, né? Do filho da criança. É incrível. Eu quero saber se você, quando a Valesca entrou em trabalho de parto, se você entrou com ela na sala, se você deu a mão. Entrei. Você chorou muito? Como foi aquele momento? Imagina, eu choro, eu sou a manteiga derretida, né, Adri? Assim, eu sou super emocional. Não tem jeito, assim, quando a Laurinha saiu da barriga, foi muito legal, porque assim, eu preciso da referência... Você precisa tocar e do ouvido, E do ouvido. Ela chorou na hora. Falo que, inclusive, é ótimo isso, né? Que é um super sinal de saúde, graças a Deus. Então, assim, ela chorou e eu já chorei. Você já chorou junto com ela? Ela voou e eu... Meu Deus, e vocês já estão pensando no segundo ou ainda não? Ou é muito cedo para falar disso? Não vai dar ideia. Não, porque eu juro que eu penso no segundo desde o dia que o Vitório nasceu. A gente sempre pensa, né? A gente sempre Acho que a gente sempre pensa. Agora,
A Valesca já está solta um pouquinho, porque, na verdade, o neném prende a gente, principalmente a mulher, os 6, 7 primeiros meses, aquele momento de mãe de primeira viagem, a amamentação, os horários, a rotina. Depois a coisa vai ficando mais livre, mais solta. Então, a Valesca já está mais relaxada agora. Não está. Não? Ainda está tensa? Porque a gente fez uma escolha de não ter babá. Então, não está relaxada. Então, assim, 24 horas por dia, mas, assim, ela trabalha comigo, né? Então, assim, trabalhava comigo, eu falei, a Laurinha tá precisando mais de você, do que eu. Claro que eu preciso, mas ela tá precisando mais de você. Vamos, né? Acho que é uma fase única, né, Adri? Depois, claro, e tem que curtir esse daqui a pouco momento. tá com 5, 6, 7, 8, 10 anos, aí não vai querer mais nem saber dos pais, vai embora. Eu quero saber a reação do seu pai quando você contou para ele que o nome da sua filha seria Laura. Já começa a chorar antes de falar. Ai, me faz chorar também. Não, vamos lá, vou tentar. Vou tentar sem engasgar, tá? A gente estava voltando de Belo Horizonte, né? E tava todo mundo junto no voo. E, poxa, eu já sabia, né? Já sabia da gravidez. A Suzana Lamounier, né? Sogra do Tom Cavalcante, mãe da Patrícia, que é casada com o Tom, que trabalha com meu pai há tantos anos, super amiga, queridíssima, né? Ela estava sentada mais atrás assim. Ela falou, e aí, Du, você já sabe se é menino ou menina? Eu falei, putz, ela não devia ter perguntado. Eu falei, ela vai, esse papo não vai parar aí, né? Aí eu falei, não, já sei. E eu não dei nada, né? Eu fui, já sei. Ela falou, tá, mas e aí, qual que é? Eu falei, é menina. Aí eu falei, vai perguntar o nome. Mas não deu outra, a Suzaninha perguntou. Tá, mas e aí, já tem nome? Eu falei, já. Aí eu fiquei quieto de novo. Ela falou, tá, mas fala o nome, pô. Aí eu respirei no fundo, como eu tô fazendo agora, e só falei isso. Laura. Putz. Mas foi um... O avião quase veio abaixo. Foi um chororô dentro do avião. Foi um pandemônio. Foi, assim, meu pai ficou muito emocionado. Chorou, assim, uns 15 minutos. Ariano intenso. Ariano intenso, né? Eu tô aqui super emocionada também, porque é um momento... Eu fico imaginando esse avião, esse momento de contar isso. E aí o avião... Acho que até o piloto estava chorando dentro do avião. O Chico. E assim... foi um momento muito especial, porque assim, a gente sabe, a minha avó foi uma pessoa muito especial, né? Foi. Como mãe e como vó, né? Como mãe e como vó. Ela, além de minha avó, ela era minha madrinha de batismo, né? Então, assim, ela foi uma pessoa... Minha mãe faleceu em 90 e eu me tornei deficiente visual em 93, 94, né? Que foi esse processo todo. Foi uma década muito difícil, né? E quem ficou comigo foi ela, né? O papai sempre estava comigo, meu pai sempre comigo. Mas assim, quando ele não podia, vida louca, você sabe disso, vida de artista, você sabe muito bem como é que é, né, Adri? Então, ela sempre comigo lá. Eu falei, não posso deixar de fazer essa homenagem. Claro que não. E o nome é maravilhoso, né? Laura, Lady Laura. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente chama de Baby Laura. A Baby Laura, por enquanto. Eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí, tá? Porque eu já volto com o nosso querido Dudu. Talvez você não se dê conta, mas ajudando você a cuidar do que tem de mais precioso, está a maior indústria farmacêutica do Brasil. Onde você estiver, trabalham cientistas de renome internacional. E com você, olhando para o futuro, está o maior centro de pesquisa da América Latina. A EMS está onde você precisa. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Sua empresa pode ser tudo. Nova, móvel, veloz, fantástica, local, digital, tradicional. Pode estar na nuvem, pode ter moto ou caminhão. Precisar de espaço e proteção. Ser ilimitada na ligação e rápida na conexão. Ultra velocidade, ligações ilimitadas e soluções de cloud em todo o Brasil. Vivo Empresas. Soluções para sua empresa ser tudo o que ela pode ser. Vivo!
Estamos de volta com Face a Face, mas antes eu quero dar um recado importante para você. Talvez você não se deu conta, mas ajudando você a cuidar da sua família está a maior indústria farmacêutica do Brasil. É o laboratório EMS, uma empresa que exporta para mais de 40 países, investe de forma contínua em tecnologia, inovação e onde trabalham mais de 400 pesquisadores e doutores. E não para por aí não, viu? A EMS possui o maior centro de pesquisa da América Latina. Por tudo isso, a EMS está onde você precisa. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Muito bem. Dudu, a gente estava falando dessa relação com teu pai, da Laura, a Valesca, querida, sua esposa. Eu quero saber como é que você conheceu a Valesca. Onde você estava? Como é que foi esse approach? Eu trabalho em rádio aqui, inclusive do Grupo Bandeirantes, a Nativa. Ah, é? Você tem... Conta pra gente como é que é esse teu trabalho em rádio. Eu faço há 16 anos, eu faço um programa que se chama As Canções que Você Fez Pra Mim, onde eu toco músicas do paizão, né? E conto histórias dele. Não só histórias deles, mas falo de coisas cotidianas no programa. Da tua vida, você tem que contar da história dele. Não tem jeito, né? Uma coisa tá ligada na outra. E aí eu faço esse programa há 16 anos e há 12 anos atrás eu fui na FMU do Dr. Edivaldo, da doutora Labib, pedir um patrocínio para o programa. E ela trabalhava na presidência. Aí eu costumo brincar, eu faço uma brincadeira que ela não gosta muito. Eu falo que eu fui buscar uma grana e escolher uma despesa. Mas tá tudo certo, porque o doutor Edivaldo não me deu patrocínio. Ele não deu? Não, ele é o querido, a doutora Labib é uma queridíssima, adoro eles, mas acabou Mas foi não, assim, foi assim. Você ia muitas vezes fazer reunião lá, né? Pedir esse patrocínio, entendi, então. Eu arranjei umas 25 reuniões lá, não teve jeito, mas assim. Outra coisa que a gente sabe muito do seu pai é a superstição, é o jeito bastante dele. Você tem alguma coisa? Você puxou ele nisso também, A gente sempre pega um pouquinho, né? Qual que é a sua superstição? Eu gosto, essas normais, assim, sabe? Eu não curto muito passar debaixo de escada. Também não. Não curto fechar uma porta com a mão esquerda. Essa não é muito normal, A coisa de entrar e sair pela mesma porta que teu pai tem, você tem, não? Não, isso não. Porque teu pai tem, né? Ele entra e sai pela mesma porta, ele entra e sai não é? pela mesma porta. Inclusive, na verdade, o paizão tem o toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que ele achava que era superstição. Mas tá um pouquinho ligado uma coisa na outra, não? Tá. Na verdade, o efeito é parecido, mas a causa é diferente, né? Porque o toque é uma questão, mas ele vem fazendo terapia. Ele melhorou demais. muito, Nossa né? Senhora. Ele melhorou muito. A coisa da cor, você tem, porque eu tô vendo que você tá com uma camisa muito linda, por sinal, azul bem clarinha, que fica muito bem em você. Você tem a coisa da cor? Se eu usar marrom, você implica? Não, eu adoro marrom. Né? Preto. E tem uma coisa, inclusive, Dri, que o pessoal acha, você não pode chegar de marrom perto do Roberto, do meu pai. Não é verdade, mentira, né? Imagina. Ele só não gosta da cor. Ele não vai usar marrom, mas ele não se incomoda que outra pessoa use. Eu tinha uma jaqueta marrom, camurça, que eu adorava, e apareci outro dia na frente dele. Falei, pô, pai, tô de marrom. Ele falou, não, meu filho, não tem problema nenhum, você só tá com mau gosto danado hoje, mas o problema é seu. Quem tá de marrom é você. É que tem uns folclores, né? Claro, não, porque isso vira lenda, né? Claro que vira lenda. Agora, você sempre faz questão, inclusive no seu programa e em toda entrevista que você faz, de falar das qualidades do seu pai. Conta um defeitinho dele pra gente. Perfeccionismo. Isso não é defeito? É muito perfeccionista, né? Então, exagerado. Isso é porque, assim, esse perfeccionismo eu acho que acaba gerando muita atenção para ele. Então, acho que, às vezes, ele tá terminando uma música, tá lindo aquilo, mas ele sempre acha que pode ficar melhor. Aliás, ele diz, né, que ele não termina um disco, ele larga. Ele entrega, ele desencana. Ele fala, artista é assim. Ele o cara que sempre... pinta, imagina o cara que pinta, para ele olhar para a tela dele e falar, tá pronta. Nunca vai estar pronta aquela tela, né? Não, e fora que assim, né, o tempo vai passando, você vê coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, né, coisas que você poderia, entre aspas, melhorar. Então, assim, isso faz parte da arte, né? Eu acho que você também é um pouco assim. Você é perfeccionista, né? Sou. Talvez não exagerado, mas você é. Você está com um projeto muito legal, que é o RC na Veia. Isso. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que é aquele cara lá de Pipeline, que pegava onda, que resolveu então perceber que era absolutamente possível um surfista lá no Hawaii ouvir o Roberto Carlos. Conta pra gente desse projeto. Foi um projeto. Eu faço as palestras que se chamam É Preciso Saber Viver, que é o nome de uma música do paizão.
onde eu conto a minha história, a história de superação, falo da inclusão da pessoa com deficiência. E eu sou baterista, né? Eu sou músico há muitos anos. Aliás, um baita baterista, Não, né? imagina. Obrigado, Dri. Mas, e aí, assim, poxa, eu falei um dia, poxa, que tal se eu terminasse as palestras tocando? Né? Eu já tinha uma banda de clássicos do rock e tal. Eu falei, pô, se eu podia juntar isso, porque é muito legal você ver um deficiente visual em ação. Não só falando, que já é bacana, Claro. mas em ação. Inclusive num instrumento que não é muito usual para os deficientes visuais, que é a bateria. Você sempre vê geralmente piano ou violão, né? Tem bateristas deficientes visuais, mas é menos comum. Falei, isso pode ser legal. E aí eu chamei o Alex Capella, que cantava na banda que eu tocava, meu amigo de anos, eu falei, cara, vamos fazer isso e tal. Só que eu falei, ó, é bem isso que você falou. Eu quero um cara para a gente fazer uma releitura que não tem influência do meu pai. Entendi. Né? Um cara do rock and roll, porque eu quero tocar Roberto Carlos em ritmo de rock and roll, que é o estilo que eu mais gosto de tocar, né? Falou, ó, tem um cara para isso, que é o Fernando Miata, um super guitarrista, né? E o Juninho Crispim, um super baixista. Tanto que assim, a gente sabe muito bem, você já deve ter visto isso, né, Dri? Por exemplo, quando a gente sai na noite, tem as bandas que tocam de tudo, você fala pro cara, ó, toca Emoções, o cara toca. Toca. Ah, toca aí Detalhes, o cara toca. Toca. Se eu pedir pro Miata tocar e pro Juninho, é porque eles não têm essa música na cabeça, porque eles ouviam outra coisa completamente diferente. Entendi. E o resultado foi tão bom na primeira palestra que a gente fez, que acabou, ao invés de uma palestra, virando um show, né? Que o paizão, inclusive, poxa, foi com a gente, né? Me deu a honra e, ao mesmo tempo, o nervosismo de estar na estreia. Nossa, imagina que nervoso. Ai. Não, você imagina, eu falei pra você que ele é perfeccionista. Então, eu já vi ele comentando de alguns bateristas. Claro. Você imagina eu, baterista, tocando as músicas dele. É pra enlouquecer, né? É para enlouquecer. Ele fez algum comentário, não? Não, ele gostou. Ah, mas gostou ele porque seria soube- capaz de, por exemplo, Seria. de falar, não estava bom aqui, ali você tem que mexer. Ele Seria. criticaria esse Não, espetáculo. total. Música pra ele é coisa séria. Não tem essa de filho, Ah, eu pensei que era de só neto. com ele essa crítica. Não, é com... Não, com- ele chegou pra mim, ó, falou, essa música aqui vocês têm que mudar o andamento. Tá muito rápida, ela pode ser um pouquinho mais lenta, né? E uns toques, assim, muito legais, inclusive, né? Que legal, Porque né, Dudu? roqueiro tem mania de acelerar, né? Tá claro, quanto mais acelerado, melhor. Exatamente, tem mania de acelerar. E a gente, né, a gente tava tocando 120, as curvas da estrada de Santos a 300 km por hora. Então precisava dar uma puxadinha no freio. Dudu, o que é preciso para saber viver? Ó, eu acho que assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Che Guevara, né, que diz, ai que endurecer sem perder a ternura. Acho essa frase sensacional. E eu acho que assim, eu juntei isso com um pouco, com a própria música É Preciso Saber Viver, com a ideia da música É Preciso Saber Viver, para assim, o que a gente precisa saber viver é amadurecer, crescer, sem perder a esperança. Acho que a esperança é o mais importante, Dri, na vida. Pra gente continuar, né? Você me permite fazer um comentário e o humor que você tem de sobra, não se Claro, levar tão claro, a sério. com certeza. entendeu? Eu não me levo a sério. É muito bom isso, Dudu, porque eu acho que transforma o ambiente, sabe? Quando a pessoa ri dela mesmo, Com certeza. fala dos defeitos e dos problemas. Você atrai coisas boas e pessoas Verdade. boas. É muito bom ser assim. Dudu, é muito bom te entrevistar. Que Ah, bom imagina, que estar isso. aqui do teu Obrigado a lado. você. Olha, eu desejo para você, para a Valesca, mais filhos. Você não quer ver eu dormir, né? Não, mas é um não dormir tão bom na nossa vida que a gente nem reclama, vai. Olha, parabéns, vamos Obrigado. ver a Laurinha logo mais. Com certeza, Ela vai com fazer uma certeza. festa linda de um aninho logo mais também. É isso aí. Um beijo pra vocês. Beijo, Foi Dri. um prazer estar com você. Que isso, prazer foi Minha meu. gente, o programa hoje chega ao final. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face.